Olá, seja bem-vindo à nossa aula. Nossa aula de hoje será sobre as características gerais dos reinos dos seres vivos. Para você, há alguma diferença entre autotrofia e heterotrofia? Procarionte de eucarionte? Seres unicelulares de seres pluricelulares? Vamos aprender na nossa aula. Todo ser vivo ele tem célula. A célula é formada por três estruturas básicas: a membrana plasmática, o citoplasma e o material genético. A membrana plasmática ela tem a função de envolver e proteger a célula. O citoplasma ele é um líquido gelatinoso que preenche o interior da célula. O material genético ele possui o DNA, as características genéticas do organismo. Ele pode ser protegido ou desprotegido por uma membrana. Em relação ao número de células, os seres eles podem ser classificados como seres unicelulares ou pluricelulares. Se eles forem unicelulares, significa que eles possuem apenas uma célula constituindo seu organismo. Então, por exemplo, bactérias, eles possuem uma célula formando o seu organismo. Seres pluricelulares, ao invés de terem apenas uma célula, eles possuem muitas células, mais de uma, ou podem ter trilhões de células, por exemplo, formando órgãos, formando sistemas, ou mesmo sem formar estruturas verdadeiras. Então, seres pluricelulares possuem muitas células, mais de uma formando seu organismo. Seres unicelulares possuem apenas uma célula. Exemplos de seres unicelulares: bactérias. Cada unidade dessa é uma bactéria. Protozoários também, cada unidade é um protozoário. Alguns tipos de algas que podem ser unicelulares. Cada unidade dessa aqui é uma alga. Fungos também, existem alguns fungos que são unicelulares, como as leveduras. Seres pluricelulares. Alguns tipos de algas, alguns tipos de fungos, como os cogumelos. Todas as plantas são pluricelulares, todos os animais são pluricelulares. Em relação à alimentação, os organismos podem ser classificados em seres autótrofos e seres heterótrofos. Seres autótrofos, eles conseguem produzir seu próprio alimento. Eles vão retirar substâncias que não têm vida, substâncias inorgânicas, e vão transformar em substâncias orgânicas. Já os seres heterótrofos não conseguem fazer essa transformação. E aí eles precisam se alimentar de outros organismos para sobreviver. Seres autótrofos fazem fotossíntese ou quimiossíntese. Eles conseguem transformar substâncias sem vida, substâncias inorgânicas, em substâncias orgânicas. Então, por exemplo, as plantas elas conseguem retirar gás carbônico do meio ambiente e água do solo e transformar esses dois compostos em açúcar e oxigênio. O açúcar vai servir de alimento para a planta e o oxigênio vai ser liberado no ar. Esse açúcar produzido por ela a caracteriza como um ser autótrofo por ela produzir o seu próprio alimento. Então, seres autótrofos produzem o seu próprio alimento. Seres heterótrofos precisam se alimentar de outros seres vivos para sobreviver, como insetos, anfíbios, aves, répteis, mamíferos. Exemplos de seres autótrofos: as algas e as plantas. As algas elas existem no mar, no rio, nos lagos, em alguns troncos de árvores úmidos. Então a gente pode considerá-las como seres autótrofos porque elas conseguem transformar substâncias inorgânicas em substâncias orgânicas, produzir açúcar, glicose
por meio de transformações químicas, e elas mesmas se alimentam do próprio alimento produzido. As plantas, da mesma forma. Seres heterótrofos, exemplos, bactérias, protozoários, fungos e animais. Seres heterótrofos se alimentam de outros seres, então as bactérias elas vão se alimentar de seres vivos que existam no ambiente que elas vivem, ou mesmo os protozoários. Os fungos também vão se alimentar de matéria orgânica morta de seres vivos que morreram, por exemplo. E os animais que vão caçar, predar algum outro tipo de ser vivo para se alimentar. Em relação à presença ou ausência de envoltório, em relação ao material genético, podemos observar aqui o material genético da célula e aqui também o material genético da célula, de outra célula. Nessa célula aqui, o material genético ele fica espalhado, esparramado dentro do citoplasma da célula. Nessa figura aqui B, podemos observar que o material genético ele está envolvido por uma membrana. Nesse tipo de célula que o material genético é desprotegido, espalhado dentro do citoplasma, nós vamos chamá-los de seres procariontes. Nas células que possuem material genético protegido por uma membrana, nós vamos chamar de seres eucariontes. Então, resumindo, seres procariontes, eles possuem material genético espalhado e desprotegido na célula. Seres eucariontes possuem material genético protegido por um envoltório, uma membrana, no centro da célula, e ele acaba formando um núcleo, essa estrutura com material genético e uma membrana nuclear, que a gente chama, protegendo esse material genético, a gente chama de núcleo, certo? Seres procariontes, seres eucariontes. Então, observando o quadro com os 5 reinos, vamos observar que o reino Monera ele é formado por seres procariontes, ou seja, seres que as células têm material genético desprotegido. Também vão ser autótrofos ou heterótrofos, como as algas cianobactérias ou algas azuis são autótrofas e as bactérias são heterótrofas, são seres unicelulares. E os organismos representantes são as bactérias e as cianobactérias. No reino protoptista ou protista, os seres são eucariontes, ou seja, material genético é protegido. Podem ser autótrofos ou heterótrofos. Autótrofos são as algas, heterótrofos os protozoários. Podem ser unicelulares ou pluricelulares. E os organismos representantes são os protozoários e as algas unicelulares ou pluricelulares. No reino dos fungos, o reino fungi, todos os seres vivos são eucariontes, possuem a célula protegida, com material genético protegido. Todos são heterótrofos, ou seja, se alimentam de outros seres vivos. Possuem uma célula ou muitas células, ou seja, vai depender do tipo de fungo. E os representantes são os fungos, como os cogumelos, os bolores, orelhas de pau, leveduras. No reino plante, ou reino das plantas, todos os seres vivos são eucariontes, possuem a célula com material genético protegido, todos são autótrofos, todos produzem seu próprio alimento, todos são pluricelulares, possuem muitas células, e os representantes são os musgos, samambaias, pinheiros, feijoeiros, plantas que possuem frutos, flores, ou mesmo só raízes e folhas e caule, ou mesmo sem estruturas verdadeiras. O reino animal é o reino dos animais. Todos os seres vivos são eucariontes, todas as células têm material genético protegido, todos os organismos são heterótrofos, ou seja, todos os animais se alimentam de outros seres vivos,
Todos os animais são pluricelulares, possuem mais de uma célula, e os representantes são as minhocas, peixes, aves, homem, anfíbios como os sapos, répteis como as tartarugas, peixes e etc.